Queremos mais uma vez agradecê-lo de todo o coração, porque nesta manhã nós marcamos o encontro para estarmos na tua presença. Nós entendemos, ó Deus, que o motivador primeiro para este encontro foi o trabalhar incansável do teu Espírito Santo em nós, motivando-nos a estarmos juntos aqui nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, pela nossa tão grande salvação, misteriosa salvação, como acabamos de cantar. A cruz tem para nós uma mensagem cheia de mistérios. Por termos nós, miseráveis pecadores, ter sido salvos pela tua graça. Não há, ó Deus, em nenhum de nós, nada que pudesse atrair o teu coração. Simplesmente o Senhor decidiu amar-nos como realmente somos, para fazer-nos teus filhos, da maneira que o Senhor quer que sejamos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que essa manhã seja um dia especial nas nossas vidas, para esse exercício do teu Espírito em cada um de nós. Que a reflexão dessa manhã, em todos os lugares que o teu povo estiver reunido, seja para esse trabalhar incansável do teu Espírito, formatando-nos de acordo com a tua mente. Obrigado, Deus, pela bênção de usufruirmos desse cuidado do Senhor, de termos um local para nos reunirmos, um local confortável, gostoso, climatizado. Obrigado, Deus, pela bênção que nós temos. Entendemos, ó Pai, que muitos dos teus servos não têm esse conforto que temos. E ainda assim, eles estão reunidos na tua presença para serem trabalhados pelo Senhor. Por isso, a nossa gratidão ainda mais por estarmos onde estamos, por pertencermos, ó Deus, a este lugar que o Senhor tem nos dado com muito carinho para adorarmos o Senhor com todo esse conforto. Obrigado, Deus, por esta bênção. Obrigado também, Senhor, pelo recurso que temos de entrarmos em outros lares, de falarmos a outras pessoas, que nós não teríamos como alcançá-las se não fosse a rede mundial de computadores. E nós queremos louvar-te pela vida desses irmãos, por esse recurso que nós temos hoje, de estarmos em tempo real falando a outros irmãos. Obrigado, Deus, pelas suas vidas. Obrigado também pela bênção que eles têm de poderem conectarem-se a uma igreja que fala da tua palavra. Obrigado, Pai, pela bênção desta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, às vezes a gente fica brigando que o ar está frio, o ar está muito baixo, muito alto, ficamos brigando, mas eu vi uma foto, eu fiz questão de observar isso, uma foto do Silmar na África e uma foto do pastor Paulo. Eles estavam ambos com as camisas molhadas no culto à noite. Então, observe as fotos do pastor Paulo, principalmente. Ele prega, o pastor Silmar sempre está com aquele chapelão, com aquele mundo de coisa no rosto, né? Porque ele passa um tubo daquele negócio no rosto, porque ele é muito branco e não pode mesmo tomar aquele sol da África. Mas o pastor Paulo, você pode olhar, ele está derretendo. E nós estamos aqui nessa frescura, né? Um ambiente, viu, irmãos? Né? Essa frescura, né? Toda, né? Tranquilo aí, né, Alcione? Com o pé esticado, olha que bênção. Pode continuar, filha. Então, isso a gente precisa de agradecer, né? Todos os dias, agradecer a Deus por esse privilégio extra que Deus nos dá, né? Claro que eu sei que se nós não tivéssemos o ar-condicionado, essas cadeiras gostosas, nós estaríamos cultuando assim mesmo.
Porque fizemos isso, né? Já fizemos isso várias vezes. Mas é motivo de gratidão, irmãos, a Deus por estes privilégios. Em tempo assim como nós estamos vivendo hoje, a gente tem a tendência só de reclamar. Só reclamamos, a gasolina está cara, mas você não para pensar que você tem um carro que ficou mais caro do que o combustível, né? Reclama da energia que subiu, mas você tem energia em casa. Reclama da água, mas você tem água em casa. Né, irmão Sebastião? Irmão Sebastião faz essas viagens para o Nordeste. Eu acho que quando ele chega no estado de São Paulo, ele diz, Senhor, estou em casa, né? Então a gente acaba pensando só nas coisas que nós não temos e esquecemos de agradecer a Deus por aquelas que temos, e nós temos muito mais do que nós precisamos, irmãos. Eu não sei você, mas essa é a minha consciência toda manhã. Eu tenho coisas que de verdade eu poderia viver sem elas. Poderia mesmo viver sem elas. Tranquilamente, porque muitos outros vivem sem as coisas que eu tenho. Então, motivo de gratidão a Deus. Aprenda isso, um coração grato todos os dias. O sol está quente demais, mas a maioria tem um ar-condicionado para dormir, para cultuar. Então, agradeça a Deus pelo sol, deixe de reclamar desse negócio. Vamos um coração grato, sim, irmão Sebastião? Sim. Isso. Ele está falando dos pardais. Os pardais no Nordeste, ele quando para o caminhão, os pardais vão tudo para frente do caminhão para comer aqueles bichinhos que ficam no caminhão. Quando ele abre a cozinha do caminhão para fazer o almoço, um lanche, alguma coisa, os cachorros ficam tudo em volta para comer as migalhas. Os nossos cachorros aqui, só lembro só a turma mais antiga, né? Da Lena, né? Os cachorros. A Lena, mais o Marcos japonês participaram, eles dois participaram de um teatro, e ela era madame, porque os cachorros lá em casa, ela era tão madame que os cachorros, né? Então só me lembro dela quando eu vai aí para o plural, os cachorros. Irmãos, nós estamos falando sobre José. E estamos no capítulo 37 de Gênesis. Demos uma paradinha. Gênesis 37. Agora o sonhador começa com seu pesadelo. Às vezes, o propósito de Deus acontece, vem sobre as nossas vidas, e o caminho que temos para trilhar, para conseguirmos chegar lá, é um caminho que parece pesadelo. Às vezes não, mas quase sempre é assim que Deus faz. E a gente usufrui um tempo de uma bonança, mas chega um tempo que parece que Deus cala a respeito das nossas vidas, da nossa caminhada, e aí chega o pesadelo. Isso aí, quem já caminhou um pouquinho mais, quem já andou um pouquinho mais, já tem uns quilômetros a mais de rodagem aí, sabe que normalmente esse é o processo de Deus. E como a palavra diz, não é para fazer-nos morrer, mas é para fazer-nos cada vez mais fortes. É para mostrar que nós não estamos no controle das coisas, e sim Deus está no controle.
E isso é um aprendizado que a gente leva muito tempo para assimilá-lo. Isso é pior do que matemática. Porque a gente só quer o que é bom, né? A gente pula esse negócio desse aprendizado. Só que se quisermos chegar aonde Deus quer que cheguemos, às vezes somos obrigados a trilhar esse caminho de pesadelos, que parece pesadelos. E chega tão forte nas nossas vidas que a gente sente o impacto. Não pense vocês que a vida de José foi uma vida assim, que ele passou tudo tranquilo, sabendo que lá no final ele teria uma cadeira no palácio para sentar. Ele não sabia disso. Muitas vezes nós não sabemos aonde nós vamos chegar. E por isso que a gente precisa entender que há sim, entre sonhos, entre as revelações de Deus ocultas ao nosso coração, pode sim, de uma hora para outra, acontecer algo que nós não esperávamos. Podemos ser surpreendidos na trajetória. Os sonhos de José foram sempre sonhos magníficos. Os feixes de trigo inclinando-se diante do seu feixe, a lua, as estrelas inclinando-se diante dele. Então eu acredito até que era assim um vislumbre daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Mas como nós estudamos num domingo desse atrás, José era um adolescente. E algumas revelações, o adolescente não consegue perceber, percepções da vida. Até mesmo quando Deus começa a trabalhar. Eu tenho certeza que Deus lá atrás trabalhou comigo e com você e nós não percebemos esse trabalhar de Deus. Às vezes nós tentamos fazer uma coisa, mas Deus queria que nós fizéssemos outra, mas é falta de percepção, de apreendermos aquilo que Deus quer e caminharmos. Então, eu entendo que José, ele perdeu-se um pouco nisto. Mas ele era um menino de 17 anos. Às vezes, você como pai de um adolescente de 17, você olha para ele e você percebe que algo vai acontecer na vida dele, mas que ele não tem ainda maturidade para aprender isso. E esse texto, o verso 10 do capítulo 30, aliás, o 11 do capítulo 37, fala-nos isto. Ele conta lá, no 10 ele fala ao seu pai, aos seus irmãos, e o pai o repreende, né? Que sonho é esse que tiveste? Acaso vireis eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então percebem que a caminhada de José era uma caminhada ainda de um adolescente. Ele estava engatinhando para alguma coisa que Deus já tinha em mente. E quando Deus tem algo em mente com respeito a cada um de nós, nós somos os primeiros a sabermos. Não pense você que Deus vai dizer para outro algo que Ele vai fazer com você, sem primeiro dizer a você. Eu me lembro, e a minha época foi essa época complicada, de que apareciam algumas mulheres arrumando casamento. Eu não sei se a igreja, que os mais antigos sabem disso, ou chegou aqui. Então tinha algumas mulheres espirituais que chegavam e diziam assim: olha, Abner, eu recebi de Deus ontem que você precisa casar com fulano, não com ela. Aí, então aí eles começavam. Mas chegou um tempo que nós começamos a trabalhar a nossa igreja.
dizendo o seguinte, ó, quando elas chegaram, ou eles chegaram, diz assim, mas ele ainda não me contou primeiro, ele ainda não me contou isso. E se tem a ver comigo, Deus tem que falar comigo sobre isso. Ninguém tem que ajeitar casamento. Dizer, olha, Deus me mandou dizer que você tem que casar com ciclano. Isso é manipulação. Então, a primeira, quando Deus tem intenção de fazer alguma coisa comigo e através de mim, a primeira pessoa que ele vai contar é para você e para mim. Primeira pessoa que ele vai falar vai ser comigo e com você, ele vai sinalizar isso. Agora, outras pessoas podem vir e reafirmarem isso. É diferente. Ou do que eu chegar e falar, Deus me disse que você vai para o seminário. Jamais eu faço isso, eu vou ser o contrário. Eu vou tentar dissuadir para ver se a pessoa foi chamada de verdade. Eu vou tentar dizer para ele que esse negócio não é fácil. E de verdade não é. Então, quando José chega e diz, ele sinaliza o pai, claro, o pai já tem uma caminhada com Deus. Quem é o pai de José mesmo, irmãos? Jacó. Então, dê uma olhada na caminhada de Jacó. Dê uma olhada nas revelações que Jacó teve na sua caminhada, apesar de Jacó. Porque Deus tinha um projeto na vida de Jacó, por isso que Deus cuidou de Jacó da maneira que cuidou. E num dado momento, Jacó percebe dessa caminhada de Deus. Então, o pai faz o quê? Algo vai vir. Algo vai acontecer com esse menino. Claro que ele, maduro, não comenta com os outros filhos. Ele não comenta. O texto diz o quê? Que ele faz o quê, irmãos? Considerava o caso consigo mesmo. Claro que ele não é mais um adolescente. Ele não senta lá e põe lenha no fogueiro, dizendo, olha pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês têm que tratar o irmão de vocês a pão de ló, porque vocês vão precisar dele lá na frente. Vocês vão depender dele lá na frente. Então trate-o a pão de ló, né? Tira da boca e dê para ele, sustenta esse camarada para ele ficar bem forte. Ele não faz isso porque ele é experiente. Ele está com seu coração entendendo que Deus vai gerar alguma coisa. Por aqui, irmãos, a gente vê o peso que foi receber lá na frente a notícia. Quando nós alimentamos algo, principalmente quando algo vem do Senhor, e a gente sabe no coração, testemunhado pelo Senhor, que vai acontecer, e chega lá na frente, você tem uma barreira e diz, puxa, e agora, Senhor? Isso decepciona. E tem muitos que deixam de andar com o Senhor por causa disso. Eles acham que tem que acontecer no tempo deles, da maneira deles, mas Deus tem projeto, e os projetos de Deus, eles não serão obstruídos. Eu gosto daquele texto do profeta que diz, agindo eu, irmãos, isso é verdade, pode levar isso para a rua, pode levar isso para dentro da sua casa. O Deus que nós servimos, quando Ele age, não tem pessoas que possam impedir a sua ação, não tem, Ele vai agir, não é? Os irmãos de José, por sua vez, desenvolve uma espiral descendente com relação a ele, descendente se nós pensarmos no esvaziamento relacional. Se nós pensarmos na questão de aumentar a raiva, inveja, cultivar essa realidade, é uma espiral ascendente. Ela é descendente porque eles cada vez mais afastam dele com relação ao relacionamento. Veja aqui a questão no verso 4, 5, 8 e 11. Pode ler o 4, para a gente caminhar aí
nessa ascendência de raiva e inveja, e nessa descendência do esvaziamento relacional. Olha o 4, o que diz o 4? 37. Então veja, aqui primeiro a questão do relacionamento do pai com José gerou ódio. Isso é forte, né, irmãos? Ódio é um sentimento de repulsa. Ódio é um sentimento que você não quer ver a pessoa, amarga a sua boca quando ouve o nome dela. Ódio é algo que vai adoecendo-nos. Provérbios diz que isso faz adoecer os ossos. Isso leva-nos a adoecer. É um veneno que os outros tomam, mas quem morre é nós mesmos. A gente acha, né? Que é o outro que vai... Mas o ódio faz isso. Então, dentro da família disfuncional, tinha essa realidade. O 5. Olha, então veja, começa lá e José está pondo fogo na lenha, está pondo lenha no fogo. Quer dizer, a coisa está... Imagina, irmãos, você já tem uma aversão pela pessoa. A pessoa começa a botar lenha nessa aversão. Aí você vai azedando tudo. Olha o verso 8. Olha, eles odiavam ainda mais. O verso 8 diz, tanto mais, ou seja, o negócio está cada vez piorando mais. A coisa vai pegar, a coisa vai crescer. Olha o verso 11 que nós lemos anteriormente. O que eles tinham? Ciúmes, inveja, raiva. Crescia no coração deles uma realidade muito profunda com relação a José. Hebreus 12, 15. Leia lá, por favor, irmãos. A inveja, o ciúme, a raiva, o ódio vão levar estes homens a cometer uma traição chocante, algo que vai... poderíamos chamar assim um crime hediondo. Eles vão conspirar e matar a sua própria carne e sangue. Eles vão trabalhar em cima disso. O que diz lá Hebreus 12, 15? Então, o que é esse raiz de? Então, vai gerando esse negócio. Irmãos, precisa de extirpar qualquer brotinho que tenha de raiz de amargura. Eu já disse isso aqui e muitos presenciaram também, se você presta atenção nas suas idas. A Simone, claro que quando eu era mais jovem não tinha muito problema, hoje está complicando. Eu dirijo prestando atenção em tudo. Eu consigo dirigir e ter uma visão completa. Eu sei onde tem casa, onde tem aquilo, onde tem aquilo outro. Eu vou olhando. A Simone diz, você vai ter problema, você vai, não é? Mas eu sei que vocês já viram isso aqui em Araraquara. Vocês já viram aquela árvore figueira que brotou ali no antigo hotel perto da estação. O senhor lembra daquela figueira? Ali tem um semáforo, então eu parava ali,
olhava para aquilo, eu falei, rapaz, eu preciso bater uma foto. Mas sabe assim, quando eu não tenho arroz por perto, ou Pedro, um japonês, né? Alguém que gosta de bater foto, ou o grilo, não é? Então, são coisas assim que você percebe que aí vai rebentando todo o reboco. Aqui perto da LL, quando nós fazemos, eu passava muito, eu caminhava aqui, subia a Expressa, dava a volta lá naquela oficina da LL, lá em cima, na travessia ali de nível, e ali tinha também uma figueira. Eu acho que ela ainda está lá. Ela vai jogar aquele muro no chão. Mas começa quando? A figueira, se ela começa a pegar, se você vai lá e faz taf, ela quebra. Mas se você permitir que ela cresça, ela derruba a casa. A casa. Você se lembra que você bateu uma foto, para mim eu pedi que você bateu uma, você não se lembra, mas eu me lembro. Lá na fazenda São Pedro, que uma árvore brotou no meio de um pé de jabuticaba e rachou o pé de jabuticaba. Eu falei, Rose, bate aqui uma foto para mim, por favor. Ela bateu, me deu, eu tenho essa foto em casa. Então, a raiz de amargura, ela não só destrói, mas ela contamina. Um cutuca no outro, diz, está vendo olha esse camarada, meu. Ele desperta o senhor para ver uma coisa ruim que o outro não tinha. Que o senhor não tinha percebido. Que o seu coração não tinha sentido em direção a outra pessoa. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, cuidado com a raiz de amargura. A raiz vai levar-nos a tomarmos decisões e, olha, enraizou, acabou. Não consegue extirpar, irmãos. Claro, consegue. A muito custo, a muita oração, com duras penas. Essa é a palavra certa. Com duras penas, dor e lágrimas. Provérbios 14, 30. Podridão dos ossos, a gente pensa em osteoporose, câncer, não é? Mas ele está dizendo o seguinte, que a inveja, ela vai destruir a sua estrutura de sustentabilidade. Você não vai conseguir se sustentar. Ela vai tomar conta. A amargura, o ódio, a raiva, a inveja, vai tomar conta. Ela vai lhe dar toda a ferramenta para desconstruir uma realidade que você está tendo ela como alvo na sua vida. E o pior, irmãos, essas palavras estão prestes a tornarem realidade na família de José. Eles nutriram isto, eles cultivaram isso no seu coração e agora eles vão trair o seu pai. Vão trair o seu irmão. Veja o verso 18, por favor, tudo 37. É longo o capítulo 37, né, irmãos? Tem 36 versículos. Olha agora, irmãos, que aonde chegou o ponto. Nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos a sequência posterior disso aqui. Então, eles agora reúnem e dizem assim, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Vamos acabar com esse negócio. Está vindo ele lá. Verso 19. Que é muito significativo no processo de tudo isso. Olha aí, irmãos. Vem lá o tal sonhador. Olha, como que se fosse uma pessoa, eles já tinham tirado José do seu rol de intimidade. É um qualquer, um sonhador. Desconsiderou
aquela afinidade familiar. É esse tal aí, está vindo aí o tal sonhador. E aqui, irmãos, é algo que traz ao meu coração, é que o que mais incomodava a esses homens era o que eles tinham a impressão de que, de fato, Deus iria fazer algo na vida de José. É claro que a gente sabe, irmãos. Eu não sei quantos de vocês têm mais de um irmão, são 2 em casa. Mas quando nós somos vários irmãos, você consegue, eu sou o mais velho. Então, grande parte do que os meus irmãos são hoje, eu já sabia. Hein? Porque há um traço. Há um traço, você sabe qual que é o bravo, qual que é o temperamental, você sabe qual que é o manso, você sabe qual que é o amoroso, você sabe qual que é o trabalhador, você sabe qual que é o preguiçoso, você sabe, há um traço. E quando somos crentes, esse traço é mais evidenciado. Nós entendemos que algo vai acontecer na vida dessa pessoa. Por exemplo, se o Fabinho, do Dr. Fábio e da Lívia, ele está com quantos anos? 11 anos. Daqui a 8 anos, ele disser, estou indo para o seminário. Papai, infelizmente eu não quero ser médico, eu quero ser pastor. Ou ele pode ser um médico missionário. Eu não surpreenderia. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele é amável. Ele é pastor. Presta atenção no Fabinho. Ele é respeitoso. Ele é sério com a palavra. Ele vai. O seu menino, Júnior, também, o João Pedro, também. E você vai vendo, você vai ligando os meninos, vai ligando as pessoas, os irmãos sabem disso. Há um traçado. E com certeza estes irmãos de José sabiam que Deus tinha algo para eles. Então vamos obstruir esse negócio. Mas vocês acham que eles pensaram em Deus? Não, não pensaram em Deus. Eles pensaram em tirar a pedra do caminho deles. Porque ele era o dedo duro. Ele era o camarada que eles queriam ser, mas não são. Correto, amável. E ele fazia aquilo que os irmãos queriam fazer, mas não conseguiam. Ele era correto. Por isso que o pai dizia, vai lá, filho, dê uma olhada nos seus irmãos e traga notícia. Senhora? Não achavam bom, não decidiam fazer, porque é uma questão de que todos eles foram criados lá na mesma família. Então, o que acontece? O verso 20. Pronto, então, decidido. Então, vamos pegar, vamos matá-lo e vamos lançá-lo numa cisterna. E como é que a gente vai falar para o papai? Irmãos, pensa vocês, o crime, ele é assim, ele é elaborado, ele é um negócio, muitas cabeças pensando, como que nós vamos falar? Está longe, o papai não vai vir aqui, já está velho, comeu, pronto, acabou. Sumiu. Então vamos fazer isso? Tudo bem? Tudo bem, então vamos fazer. Ou seja, veja como que a coisa é tão tremenda. E aí, irmãos, é aquela palavrinha que eu gosto muito dela. Mas antes daquela palavrinha, veja o verso 25. Eu coloquei aqui, não esqueça do verso 25. O 24, leia o 24 primeiro. Pronto, então aqui eles já não mataram, aí eles jogaram ele lá, se morrer vai ser melhor ainda, né? Mas tudo bem, no tombo. Verso 25.
Só um momentinho aqui. Irmãos, pensa aqui. Ele joga o irmão dele vivo dentro de um buraco. Uma cisterna que não tem água, por isso ele não sabe a profundidade dessa cisterna. Nós sabemos que quando a cisterna vai diminuindo a água, a gente tem uma expressão que chama dar fundo. Ou seja, vai afundando até a água voltar. Imagina, não tem água, eles jogam esse camarada lá dentro, o irmão deles, e eles vão lanchar. A intervenção do irmão mais velho, não é? A intervenção do irmão mais velho. Mas, pensa, eles vão comer, irmãos. Se esse camarada, se esse menino é um adolescente de 17 anos, se ele quebrou uma perna, eles não querem nem saber, talvez eles estavam gritando, chorando lá dentro, e os irmãos comendo. Dá para pensar num negócio desse, irmãos? Será que a gente consegue dimensionar a crueldade desse ato? Mas aqui tem aquela palavrinha que eu aprendi desde criança, quando eu lia os gibis. E eu fiquei tão fascinado com essa palavra que eu nunca mais a esqueci, porque eu sempre a uso. Porque para mim, quando eu estava lendo a historinha, e essa palavra aparecia, eu dizia, puxa, vai melhorar esse negócio. Não é? Vai melhorar. Os bandidos, lá quando eu estava lendo a revista do Zorro, aparecia a palavrinha, falei, pronto, o Zorro vai aparecer. Eu estou montando todo o filme. Eu sou o cineasta daquele negócio. Então eu quero viver a emoção do fato. Qual que é a palavrinha? Hein? Ora? Não. Qual que é a palavrinha que aparecia quando algo novo iria entrar no quadro da história? Hein? De repente, hein? Entrementes. Você é tão antigo, irmãos. Dona Deise, você é da... Ei, Maioli, essa palavra é tão antiga. Entrementes. Olha que coisa fantástica. Providencialmente. Pense vocês. Monte o esquema. O pai manda esse menino vai, os irmãos tentam matá-lo, o irmão interfere, e como sendo o irmão mais argumentador, ele consegue mantê-lo vivo. Eles jogam ele lá embaixo, vão comer, contando a vitória, o negócio, pronto, estamos livres desse problema. Claro que quando a gente cria um problema, livra de um problema da maneira errada, você cria muitos outros. Mas eles achavam que naquele momento estava fazendo. Aí aparece uma comitiva de mercadores. Como eu gosto disso, irmãos. Não cessou o desespero. Não acabou a dor daquele menino. Mas algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer. Não terminou o sofrimento. Que agora vai ser um outro lado do sofrimento. Outra maneira de chegar aonde Deus quer que José chegue. Deus usa esses mercadores. E no verso 27, olha lá. Judá interfere, não é? O verso 27 diz, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos concordaram. Então eles vendem a preço de escravo. Vendem o irmão
a preço de escravo. Vamos parar um pouquinho aqui e dar uma esticada nesse fato. Vocês têm uma pessoa, nós temos uma pessoa que dizia que todo mundo vai se inclinar diante dele. Qual que seria uma vingança sádica, assim, de você bater o olho e falar assim, estou vingado, não matei, mas estou vingado. Qual que é? É vê-lo em condições inferiores àquela que ele disse que estaria. Imagina, ele não foi posto num cavalo, irmãos. Ele está machucado, não tem mais a sua capa, não tem mais aquilo que o pai fez, e ele está a pé, irmãos, ele vai andar, ou então dentro daquela jaula que a gente vê, uma jaula que parece que põe animal, que é também, os mercadores fazem isso, nós já vimos isso em filmes épicos, não é? Das duas, uma, mas de qualquer maneira, ele está lá com um monte de gente, ele está lá indo como escravo, o preço que ele foi vendido foi um preço de escravo. Qual a analogia que você faz com isto? Isto. E que é onde aquele escritor compara José, que José é um tipo Jesus. José é vendido por 20 moedas, Jesus Cristo por 30 moedas. Mas ambos estão dentro do projeto de Deus para salvar a sua família. José nasceu para salvar a sua família. José nasceu para continuar o projeto de Deus. A duras custas, ele nasceu para fazer isso. Jesus nasceu para salvar a sua família, eu e vocês. Filhos de Deus em Cristo Jesus. Foi Jesus que nos deu de novo a condição de filhos. Ele foi vendido como escravo, da mesma maneira que José foi vendido. Eles agora querem trabalhar os detalhes, aquele projeto, então eles matam lá, eles matam o animal, pega o sangue e mergulha o sangue, vai lá e conta para Jacó. Jacó acredita, irmãos. Jacó acredita. Agora imagine o coração desse pai. Eu estou pensando que ele é o filho carinhoso, que ele é aquele filho que o pai olha para ele e diz, esse menino vai ser especial. Claro, Jacó, apesar dele, era um homem crente. Um homem que tivera experiência com Deus, inúmeras experiências com Deus, desde o ventre materno. Então, Jacó tinha uma expectativa. Mas vocês já viram aquela expectativa de quando você não vê o defunto, você não acredita que ele morreu? Além disso, de não ter visto o defunto, eu tenho certeza que aquele pai é como muitos pais, que o filho some, e aí você pergunta, mãe, o que a senhora sente? Não, eu sinto que ele está vivo. Pode ser uma interferência do que ela gostaria que fosse, mas pode ser um assentimento no coração daquela que o gerou, da ligação de alma que a mãe tem com o filho. Pode ser que seja verdade que ele esteja vivo. Jacó é um homem de Deus. Eu sei que no momento ele acreditou, porque ele não tinha o que fazer. Os irmãos estavam unanimemente dizendo que aquilo tinha acontecido e ele acreditou. Mas eu imagino que ele tinha algo no coração que a qualquer momento José iria apontar lá na frente para vir encontrar com ele. Se eu fosse ele, sairia todas as manhãs e olhava para ver se ele viria voltar. Ele já era uma pessoa idosa. E a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais
apegado a essas realidades que a gente constrói a vida toda. Você vai lá, fica olhando para ver. Quando o senhor liga para sua mãe dizendo que vai lá visitá-la, ela não vê a hora que o senhor vai chegar. É perigoso ela nem dormir direito se o senhor não contar antes. Por exemplo, para mim eu já não conto que eu vou no outro dia. Eu conto para minha irmã. Quando eu chego é surpresa para ela. Meu pai é a mesma coisa, mas o meu pai eu não tenho como não contar. Mas ele fica sentado na sua cadeira ali. Eu sei que ele levanta mais cedo do que ele costuma levantar e me espera o dia todo sentado ali. Imagine imagine Jacó, toda manhã olhando aquilo lá. Agora eu tenho uma pergunta para os irmãos. Vocês alguma vez viu mencionado o nome de Deus no capítulo 37? Nenhuma vez. Será que isso significa que Deus abandonou José ao esquema maligno dos seus irmãos? De jeito nenhum. Às vezes, irmãos, a impressão que eu e vocês temos é que parece que Deus esqueceu-nos. Às vezes nós atravessamos tamanha circunstâncias na vida que parece que Deus não está ouvindo, o céu está brindado. Né, Rutinha? Parece que Deus, como o senhor pode fazer isso? E cada vez, né, irmão Sebastião? Cada vez parece assim, você faz tudo que precisava fazer e a resposta chega assim, Você diz, gente, mas a igreja está orando, eu estou orando, minha esposa está orando, nós estamos todos diante do Senhor. E parece que Ele não dá a mínima. Então, irmãos, José termina exatamente onde Deus queria. Embora tudo parecesse estar fora do controle. Todos os pontos que a vida de José foi sinalizando estavam exatamente onde o Senhor queria que ele estivesse. Embora nenhuma vez aparecesse o nome de Deus no capítulo 37, mas ele está cheio da ação de Deus trabalhando nos bastidores. Enquanto essa cadeia de eventos parecia sombria, caótica para José, tudo estava sendo levado por Deus, soberano e absoluto, desde o início. Porque Deus tinha um plano que nenhum deles sabia ainda. E Deus tem um plano para mim e para você que nós não sabemos ainda. Por isso que o Deus da história de José, da história humana, Ele orquestra, é Ele que rege todos os eventos, mesmo quando parece que Ele não se importa. Então, José está exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Embora os seus sonhos tenham por um tempo parecido pesadelos. Embora aquilo que ele tinha, aquela impressão que ele teve de Deus no seu coração, parece que tinha acabado. O pai assentiu que tinha acabado. Os irmãos se convenceram a si mesmos de que tinha tudo terminado agora, que pronto, acabou, cada um vai levar a sua vida, a vida que quer levar, sem o estrupício de José. Então, mas Deus sabia
que tudo aquilo estava só no início. Então põe isso no seu coração. O Deus da história é o meu e o seu Deus. Então o caos não é tanto assim quanto parece. Também. Deus sabia com quem ele estava lidando. Deus sabe com quem ele está lidando, irmãos. Ele conhece o meu temperamento, ele sabe como eu reajo às coisas, ele sabe que eu não consigo ficar com a língua dentro da boca, ele sabe que eu vou contar. Então, quando eu conto, as coisas acontecem. Então, ele sabe, Deus sabe o nosso temperamento. E ele sabe o que é que nos motiva a fazer aquilo que ele quer que façamos. Então ele vem, ele conhecia José, sabia que José não iria aguentar ficar com a língua dentro da boca. Então ele jogou para fora. Quem sabe ele parece com a avó dele, a mãe de Jacó. Né? Então são coisas assim que Deus sabe quem somos. Então ele sabe como mexer com a batuta para que a gente toque da maneira que ele quer que toquemos. É ele que tem a partitura. É ele que orquestra, ele que dirige, ele que rege. Então, quando isso bate a nossa porta, a gente precisa de entender que ele está no controle. E isso dá a gente uma tranquilidade, irmãos. A gente não fica desesperado, a gente não perde o sono. E não pensem vocês que eu sou um camarada que bate a cabeça no travesseiro e durmo. Eu tenho que dominar tudo isso também. Eu tenho que fazer um depósito todo o tempo, principalmente quando eu paro. Por exemplo, eu gosto de acordar e levantar imediatamente. Eu não gosto de ficar na cama remoendo as coisas, porque eu posso distorcer a realidade. Eu não gosto de dormir se não estiver pingando de sono. Eu gosto de deitar e dormir. Porque eu não vou ficar arquitetando a duplicata que tem que pagar amanhã, aquela encrenca que desabafou em cima de mim, aquela coisa que eu tenho vontade de matar. Não tem isso, né? Mas não é a Simone não, viu, pessoal? Então, mas não fique. Porque eu preciso de colocar, Senhor, olha, isso aqui está preocupando-me, eu queria depositar isso aos teus pés, eu sei que o Senhor é o Deus que vai cuidar desse negócio. E aí você aquieta, é um depositar, sabe aquele tirar tudo do bolso e pôr em cima de um negócio e ficar livre? É isso que tem que se fazer. Agora, isso é um treino, a gente vai treinando, e quanto mais você vai experimentando de Deus, mais isso vai tornando mais fácil. Então, Deus está no controle. José está aonde Deus queria que ele estivesse, apesar dos seus irmãos, apesar dele mesmo, apesar dos ismaelitas, apesar de todas as circunstâncias. Isso a gente precisa de aprender, irmãos. Deus é que está no controle absoluto. Olhe para os seus filhos, vai olhando, vai orando, vai fazendo assim. Eu ouvi o rosto de uma mãe aqui, ela está aqui, ela vai saber que é ela. Ela me disse uma vez assim, pastor, fulano é um dos filhos dela, ele é mais comprometido. E é mesmo. O que essa mãe me disse que é mais comprometido é um dos comprometidos jovens que a gente tem aqui na igreja. Já é jovem, você já está andando por conta própria. Esse é mais comprometido, e é mesmo. A mãe disse isso. Veja a percepção da mãe. Nós percebemos, a gente sabe, irmãos. Às vezes a gente não quer aceitar, mas que eu e vocês sabemos. Jacó tinha esse discernimento. Diga, minha irmã. Está pagando com a mesma moeda.
Uma boa percepção. Verdade, verdade. Ela diz que Jacó enganou o pai, agora o filho está enganando. Oh, eu acredito nisso aí também. Experimentando do próprio veneno, né? Às vezes a vida faz isso conosco. E aí quando você experimentar, fala, puxa, como é amargo esse negócio. Claro que ele vai saber isso só lá na frente, não é? Ele vai saber só isso lá na frente. Mas, mais alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Nós vamos mudar, viu? Agora ele está lá no... Nós vamos para Potifar.